tema central das Escrituras é Jesus. E o grande objetivo da Bíblia é revelar a pessoa de Jesus Cristo para nós. E isso nós podemos ver em cada uma das suas páginas. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 7, 15 a 17, nós vemos que Deus ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. É assim que a Bíblia descreve a criação do homem e, em especial, de Adão. E após criá-lo dessa maneira, Deus o colocou no jardim com o objetivo de cuidar de todas as coisas, criar, gerir a criação. Mas Deus colocou diante dele um teste e lhe deu uma ordem, dizendo: de todas as árvores do jardim você vai comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta você não vai comer, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. E esse texto então nos apresenta primeiramente a nossa origem, a origem de Adão. Adão foi o primeiro homem criado por Deus, uma criatura e uma criatura perfeita, criado em um estado de perfeição, sem pecado. E como criatura perfeita, homem perfeito, ele foi colocado na posição de nosso representante. Ali em Adão todos nós estávamos representados, e é por isso que as atitudes de Adão refletem em nós. Ele estava ali representando toda a raça humana, mas como representante, ele foi colocado diante de um teste. Ali no jardim, o jardim, tão lindo jardim, foi o cenário do teste de Adão. Não era para comer de uma árvore, mas infelizmente Adão, ele cedeu à tentação e foi reprovado nesse teste. E a consequência do ato de ter sido reprovado foi o legado que ele nos deixou, ou ele nos deixou como herança o pecado. E por consequência do pecado, ele nos deixou a morte. E a história seria muito triste se terminasse aqui no capítulo 2, mas no capítulo 3 nós encontramos Deus indo ao encontro de Adão e o chamando e anunciando a Adão que da descendência da mulher viria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E nesse texto é a primeira vez que nós temos a proclamação do Evangelho, a proclamação de Jesus. Jesus, que é o verdadeiro e perfeito Adão. Lá no capítulo 5 de Romanos, nós aprendemos que através de Adão entrou o pecado, através da desobediência de um, veio a consequência para toda a raça. Mas também aprendemos que pela obediência de um, Jesus Cristo, veio vida e salvação. E é nesses termos que o apóstolo Paulo se refere tanto a Adão como Jesus. Adão foi o primeiro Adão e Jesus é o segundo Adão. Isso quer dizer que Jesus é o verdadeiro e perfeito Adão. E a origem de Jesus, Adão era criatura, mas Jesus é o Deus Criador. É o Verbo que se fez carne e veio ao nosso encontro. A posição que Jesus assumiu também é semelhante a Adão. Jesus assumiu a sua posição como nosso representante. Jesus nos representa diante do Pai, através da sua vida, através da sua morte, da sua ressurreição e eternamente. Ele é o nosso representante, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o representante perfeito que também foi colocado sob o teste. Assim como Adão foi colocado no jardim, Jesus ele teve não um belo jardim, mas ele teve todo um cenário no qual ele foi provado. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. E por fim ele caminhou e lá no jardim, o jardim do Getsemane, nós vemos Jesus olhando para aquilo que lhe estava reservado e orando ao Pai. E a Bíblia diz que a angústia foi tanta que
o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. O teste de Jesus passou pelo jardim e foi para todo o processo que culminou com a cruz. Mas diferente de Adão, Jesus, que é o verdadeiro e melhor Adão, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E qual foi a grande herança que Jesus nos trouxe? Jesus, ele deixou o legado da salvação. Adão, por causa do seu pecado, nos deixou a morte. Jesus, por causa da sua obediência perfeita, nos deixou vida e salvação, vida eterna. Jesus é, portanto, aquele que nos conduz ao Pai, aquele que nos representa, o nosso Salvador. Jesus é o melhor Adão. E Jesus é presente, Jesus é um Deus pessoal. E é maravilhoso na nossa vida nós sabermos que a nossa relação com Deus passa por Jesus, que nos representou, que viveu uma vida perfeita no nosso lugar, que nos ama e nos amou até o fim, até a morte e morte de cruz. Vamos orar neste momento. Pai, nós agradecemos por Jesus, Jesus que é o verdadeiro e perfeito Adão. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a mente de todos que estão compreendendo, estão assistindo esse vídeo, para que compreendam e para que os nossos olhos, o nosso coração não esteja firmado nas falhas e no pecado de Adão, mas que nós estejamos com os nossos corações e olhos voltados e centralizados, alicerçados em Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. É sempre bom estarmos juntos. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse o seu like, acionasse o sino para que todas as vezes que nós postássemos um vídeo você pudesse receber, e também compartilhe para que outros também possam ouvir essa mesma mensagem. E estamos aqui de braços abertos, aqui no número 950 da University Drive, aqui em Coral Gables, na Grande Miami, aguardando por você. Temos o culto em português às 11 da manhã e também às 7 da noite. Será uma alegria receber você.